Olá pessoal, sejam sempre bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. O tema da nossa conversa de hoje é o novo divórcio. Em 2010, uma importante emenda constitucional de número 66 alterou a redação do artigo 226, parágrafo 6º da nossa Constituição e trouxe importantes alterações para o divórcio. Mas o que mudou, o que veio de novo e o que deixou de existir? Como isso impacta a sua vida? Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e, se gostar, curte aí embaixo. Assim você fica por dentro deste e de muitos outros temas. Vamos lá? O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. No dia 13 de julho de 2010, por meio deste curto texto, entrou em vigor a já mencionada Emenda Constitucional 66, que alterou a forma pela qual as pessoas casadas passariam a se divorciar em nosso país. E, com essas alterações, vieram muitas dúvidas, sendo que muitas delas persistem até hoje. Recebo muitas perguntas ou consultas sobre o tema, tais como: quanto tempo preciso ficar separado até conseguir o divórcio? Ou quais as consequências para quem é culpado ou não pelo divórcio? De fato, pessoal, as coisas mudaram bastante e, em última análise, refletem a própria evolução da sociedade. Antigamente, a Constituição da República de 1934 trazia no seu artigo 144 o princípio da indissolubilidade do casamento, o que dizia: a família constituída pelo casamento indissolúvel está sob a proteção especial do Estado. O casamento indissolúvel, ou seja, casar era para sempre e não dependia da vontade do casal. Esse princípio foi repetido em nossas constituições dos respectivos anos de 1937, 1946 e 1967. Somente em 1977 foi promulgada a Lei 6515, conhecida como a Lei do Divórcio. Com esta lei, o casamento passa a poder ser dissolvido, mas somente após um período de separação judicial por mais de 3 anos. Era necessário esperar 1 ano após a separação judicial ou 2 anos após a separação de fato para dar entrada no divórcio. Em resumo, terminar o casamento seria possível, mas somente após uma espécie de prazo de carência determinado pelo Estado. Hoje, com o novo divórcio previsto pela Emenda Constitucional 66, acaba a necessidade de primeiro separar-se e somente depois divorciar-se. De fato, pessoal, a dissolução de um casamento é uma decisão personalíssima e não cabe ao Estado determinar tempo algum de reflexão. Cada pessoa, cada casal tem um tempo, o seu próprio tempo. Além disso, nada impede que um casal divorciado se arrependa da decisão e se case novamente. Como consequência imediata, alivia-se o número de processos que correm nas varas de família em razão da abolição do Instituto de Separação. E ainda mais importante, entende-se que não cabe ao Estado criar obstáculos indesejados ou burocracias desnecessárias em decisões que somente diz respeito à pessoa do casal. Em juridiquês, é fazer valer o princípio da intervenção mínima do Estado e autonomia da vontade privada. Outro ponto muito importante é que acaba a discussão da culpa no processo. Ou seja, a ruptura do casamento é baseada fundamentalmente no final do amor que uniu o casal. A busca de um culpado cabia em um contexto em que o casal estaria condenado ao casamento, uma espécie de obrigação em conviver. Buscar a culpa, portanto, deixava sempre claro que alguém foi enganado, traído, fazendo com que o litígio continuasse em torno do culpado, afastando o foco do principal motivo do final do matrimônio, o final do amor que unia aquele casal. Isto não significa que ofensas graves à honra da outra pessoa, por atitudes indevidas do parceiro, não poderão ser reparadas em uma ação judicial, por óbvio, mas será em outra ação civil, se for o caso. Não será na ação de divórcio. Nesta ação de divórcio, não há mais a discussão sobre culpa ou alguma punição para quem foi o culpado ou culpada. Importante lembrar que continuam presentes as possibilidades de divórcio consensual, divórcio litigioso e divórcio extrajudicial.
e reforçando, em nenhum dos 3 casos caberá mais a discussão acerca da culpa ou qualquer prazo de carência como antes existia. Os aspectos relativos à guarda de filhos, pensão alimentícia e partilhas de bens não foram modificados pela mencionada emenda do novo divórcio. Fato é, pessoal, que não há razão para colocar barreiras que estimulem 2 pessoas a terem que ficar juntas em um desamor. Enfim, considero que o novo divórcio representa um avanço constitucional considerável. A sociedade se liberta de amarras do passado e o país dá um passo em direção às leis mais modernas e que orientem decisões mais próximas do que possamos considerar mais justas. Ficou claro, pessoal? Espero que tenha gostado do nosso vídeo de hoje e, principalmente, que o conteúdo tenha sido útil para você. Se ainda houver dúvidas e comentários, terei o prazer de ler e responder. E lembre-se, toda terça-feira tem vídeo novo. Beijos e até a próxima. Obrigada!